Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, mais uma videoaula, mais conhecimento, dessa vez com uma lição nova, tá? Até a última aula nós trabalhamos a Lesson 7, né, que foi a lição 7, e hoje a gente está iniciando a última lição do nosso livro, que é a Lesson 8, tá? Que é a lição 8. Ah, tia Sara, o livro já vai acabar? Ainda não. A gente ainda tem muita coisa para aprender, a gente ainda tem muita coisa para revisar e conteúdos extras para trabalhar também, tá? Então, até o final do ano letivo, a gente ainda tem bastante coisa para aprender, tá? E aí, meus amores, o tema dessa lição, dessa lesson, é família, tá? A gente vai trabalhar family e alguns parentescos, né, que a gente já conhece em português e que a gente vai agora aprender como que a gente fala em inglês. Tá? É uma lição que vocês vão gostar, são atividades bem interativas e aí facilita, inclusive, a aquisição, a apreensão, né, do conhecimento de vocês dessa lição, tá bom? Então, antes da gente iniciar a lição propriamente, eu queria só fazer uma observaçãozinha que eu coloquei aqui do lado a respeito do que é family, tá, gente? Family significa family's home, tá? Família, ela é o quê? A família, ela é casa, ela é lar, tá? Família, ela é lar. Mas, tia Sara, lar não é a mesma coisa que casa? Não. Casa, meus amores, significa house, tá? Casa que a gente se refere é exatamente a parte física. São as paredes, são as portas, são as janelas, é os móveis que a gente coloca dentro. Isso é house, isso é casa. Home, que significa lar, não, é aconchego, é amor, é carinho, é harmonia. Então, quando a gente associa normalmente a ideia da family, a gente coloca family como home, tá? Family's home. Família é lar, tá certo? É só uma observaçãozinha para a gente, inclusive, entender a diferença de home e house, perfeito? Bom, antes da gente entrar ainda na lição, eu queria só fazer uma perguntinha para vocês. Como é que é a família de vocês? Eu trouxe aqui duas características, tá? Big e small. Big é grande, small é pequena. Eu sei que vocês devem estar aí imaginando outras características. Ah, tia Sara, minha família ela é muito bonita. Ou tia Sara, minha família é muito bagunceira. Minha família é muito zoadenta. Ou tia Sara, minha família é distante. Eu moro distante dos meus familiares. Então, uma série de características pode surgir para a gente entender, né, a família de cada um de vocês, que isso aí vai ser atividade mais para frente, né? Só dando aí um pequeno spoiler, tá bom? Vamos entrar propriamente na lição, cujo título é I Love My Family. Eu amo minha família. Tá? Então a gente vai tratar de lição. Percebam que aí na imagem a gente tem uma família harmoniosa, né? Onde a gente tem pessoas sentadas ao sofá, um senhor lendo jornal, crianças com tablet, outras no chão, né? Assistindo televisão. Nós temos outras pessoas, entre crianças e adultos, que estão jogando. Então, é uma família harmoniosa, tá? Uma família que está com carinho, com afeto, tá certo? Só que isso é parte do conceito de família. E o que nós vamos aprender agora é justamente como é que a gente conhece os membros familiares, tá? Só que antes da gente entrar propriamente e conhecer como é que eu falo pai em inglês, como é que eu falo mãe, como é que eu falo avó, eu queria só fazer uma observaçãozinha aqui para vocês, tá? Ó, que fique claro que isso aqui o livro não traz. Quem quiser até dar uma pausa nessa videoaula e copiar no caderno, eu acho interessante, certo? Gente, parents não significa parentes, como a gente pode imaginar. Algumas palavras em inglês, elas são muito parecidas com o português, como por exemplo é o caso do hospital. Hospital, do jeito que a gente escreve hospital em português, a gente escreve hospital em inglês, embora a pronúncia seja diferente. Em português eu falo hospital, em inglês eu falo hospital, mas a escrita é a mesma. Mas às vezes acontece de uma palavra ser exatamente parecida com o português e ter um significado totalmente diferente. Isso, quando a gente estuda inglês, são os falsos cognatos. E no caso aqui, nós temos diante de dois falsos cognatos, ou seja, são duas palavras que a gente acha que é uma coisa, quando na verdade não é. Então, parents não significa parentes, parents significa pais, pai e mãe, tá? Cuidado na escrita para não colocar o acento agudo aí no i, que ao invés de ficar pais, fica país, tá? Então, só para entender, parents significa pais, tá? Não significa parentes. E como é que eu falo parentes em inglês, Sara? Relatives,
tá? Olha como é totalmente diferente. Relatives a gente poderia imaginar que é algo relativo, e não é. Relatives significa parentes, tá? São os demais membros da nossa família, tá? E só para esclarecer que na explicação fala bem ao final, brother significa irmão e sister significa irmã. Perfeito? Vamos agora aqui para a gente entender a família. Vamos conhecer agora a família do Peter. Ó, this is Peter's family. Essa é a família do Peter. Se eu fosse explicar, por exemplo, a minha família, seria this is Sarah's family. Essa é a família da Sarah. E aí eu iria fazer a explicação dos meus familiares. Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor. Pronto, mais fácil de vocês compreenderem. Bom, antes de mais nada, vamos só reforçar, ó, que eu acabei de falar para vocês. Parents significa pais, pai e mãe, tá certo? E grandparents, ora, tia Sara, se parents significa pais, grandparents são os pais dos meus pais. Quem são os pais dos meus pais? Os meus avós, o meu avô e a minha avó, tá? Lembrando que todo mundo tem two de cada, tá? São 2 avós e 2 avós. Tem por parte de pai, tem os que são por parte de mãe. Por isso que repete aqui, ó. Tá vendo? 2 vezes, tá bom? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Então, parents, pais, grandparents, avós, tá? Vamos agora entender como é que a gente fala cada um deles, tá? Father significa pai, certo? Father significa pai. Mother significa mãe. Então, vocês já podem responder, né? Eu tenho certeza que a gente já respondeu. Tia Sara, o nome da minha mother é Raimunda. Tia Sara, o nome do meu father é João. Ou o nome da minha mother é Clara. O nome do meu father é Pedro. Todo mundo aí já deve ter feito essa resposta, tá bom? Então, nós temos os parents, father e mother. Aí nós temos ainda os pais dos nossos pais, que são os nossos grandparents, que são os nossos avós, onde nós temos grandmother e grandmother, two grandmothers, por parte de pai, ó, por parte de pai, por parte de mãe. E two grandfathers, ó, grandfather e grandfather. Two grandfathers, por parte de father, por parte de pai, e por parte de mother, que são por parte de mãe, tá? Ficou claro até aí? Bom, aqui nós temos ainda os sons e daughter. Sons são filhos, percebam que são meninos, sexo masculino. E daughter é a filha do sexo feminino. Então aqui o Charles Júnior e a Anne, eles são os pais, eles são os parents de quem? Dos filhos. Quem são os filhos? O Peter e o Adam. E quem é a daughter? A Marianne. Tá certo? Então nós temos aí a família, no caso do Peter. Olha o Peter bem aqui, ó. Tá? Só pra gente entender, tá certo? Então, o Peter e o Adam, eles são o quê? Eles são brothers. E o que que a Marianne é deles? Deles dois. A Marianne é o quê? Sister. Ela é irmã, certo? E aí nós temos ainda o cousin. Cousin significa primo. Então, na frase nós temos Arnold is Peter's cousin. O que que o Arnold é do Peter? Cousin. Ele é primo. Primo do Peter, assim como também é primo da Marianne e primo do Adam, tá certo? Então, só pra gente compreender, recapitulando, parents, grandparents, sons, daughter, cousin. Lembrando que nós temos father, mother, grandmother e grandfather, tá certo? Bom, vamos agora aqui pra gente compreender, ó, eu trouxe um exemplo aqui de uma árvore genealógica, tá? Genealogy tree, certo? E a family tree, que é a árvore da família, certo? Aí vamos conhecer aqui mais uma família, tá? Vamos conhecer aqui como é que a gente vai falar. Nós temos, ó, grandfather, que no caso é o João. Nós temos a grandmother, que é a avó, que é a Olivia. Nós temos o father, que é o pai, que se chama Alan. Nós temos a mother, que se chama Júlia. Nós temos o uncle, que se chama Júlio, e nós temos a aunt, que se chama Maria, certo? Uncle, gente, não entrou no caso aqui, eu não vou cobrar de vocês, é só a nível da ilustração, tá? E para informação, uncle significa tio e aunt significa tia, certo?
Aí nós temos ainda a Emanuele, que é Mi. Mi significa eu, certo? Então, se eu for falar árvore genealógica, Mi corresponde a eu, certo? Nós temos o brother, que aí no caso é o Alexandre, e nós temos two cousins, nós temos dois primos, que no caso aí é o Félix e a Alice. Mais uma árvore genealógica, mais uma árvore da família para a gente entender, certo? Futuramente vocês, cada um de vocês vai fazer a árvore genealógica de vocês. Aí chegou o momento da gente conhecer a família de cada um, tá certo? Bom, meus amores, segue mais um canal de comunicação da agenda, tá certo? Eu passei a página 87, lembrando que vocês não devem acumular atividades, tá? Eu continuo à disposição de todos vocês para receber os livros lá na escola, tá bom? Espero que a gente possa nos reencontrar em breve. Goodbye!